Outro dia eu escutei uma fala da Cláudia Matarazzo sobre a regulamentação das redes sociais na China, que eles estão fazendo de uma forma que só pessoas graduadas, qualificadas possam falar de determinados assuntos. E realmente, se a gente for pensar, tem uma coerência, né? Mas a gente tem que lembrar que a internet foi um canal de a gente poder enxergar o mundo nu e cru, realmente como as pessoas são, que tipo de pessoas tem no mundo, todo tipo de situação que a gente vê ali é a nossa realidade, né? Não adianta esconder. Lógico, os abusos existem tanto na mídia como existe na vida real, né? Não é tolhendo as pessoas da liberdade, né, de falar que o mundo vai ficar certinho. Não vai acontecer isso, né? E a gente tem que lembrar que nós estamos no ano 9, que é o ano da liberdade, do artista. Imagina se os artistas fossem censurados, não pudessem expressar aquilo que eles têm de arte, né? Aí ficaria um mundo de marionetes, né? E de falsidade, né? Onde estariam obedecendo a um sistema, digamos. Por quê? Quem vai decidir isso? A gente tem pessoas aí ocupando cargos importantíssimos, né, que não são qualificados para isso, não estão qualificados para isso. A gente vê, né, pessoas que têm cargos falando português errado, não tem a menor qualificação naquela área que atua. E isso não é perigoso também? Eu acho mais perigoso ainda, né? O exagero de dizer que isso influencia e que é perigoso, eu acho muito mais perigoso a mentira na política, né, na corrupção, e a gente ter pessoas corruptas ocupando vários governos do mundo, até psicopatas. Não quer dizer que toda a população vai ser psicopata ou corrupta, né? Então, assim, por que justamente nas redes sociais? Quer dizer, o resto continua descambando, as redes sociais não pode. Então, lógico, nas redes sociais a gente pode não escutar aquilo, pode passar reto. Ninguém é obrigado a absorver aquele conteúdo. E tem conteúdos maravilhosos, né, que graças justamente a essa possibilidade, a gente aprende muito, vê muita coisa que a gente jamais poderia ter contato. Então é um mundo maravilhoso, aberto, mas, gostemos ou não, real, né? A internet, né, as mídias, elas mostram o que é a humanidade. Não tem como esconder. Então, não é proibindo ou regulamentando que a gente vai ter um mundo perfeito, bom e sem coisas ruins e com pessoas só capacitadas falando sobre uma coisa. Todas as profissões cometem erros, mesmo pessoas qualificadas, com diplomas de universidades muito importantes, erram também, em todas as áreas, né? Cometem erros, né? Então, não garante o diploma também, a qualificação, que aquela pessoa tem realmente capacidade para estar fazendo aquilo. É uma garantia primeira, mas não, muitas vezes, real. Então, a gente tem que pensar muito, porque o 9 é o momento da transformação, da liberdade, da revolução dos sentimentos, de um mundo que está sendo deixado para trás, para um novo mundo. E, logicamente, quando a gente está dentro desse contexto, a gente está num turbilhão de circunstâncias difíceis.
Então, lógico que a gente pode ter, né, um movimento, né, de desconforto durante todo esse processo. É evidente, porque é uma coisa natural o processo. Ele é dolorido, ele é difícil, né? Mas a gente tem mesmo que pensar seriamente que a nossa liberdade de expressão é a nossa verdade. E ela pode ser um relógio aí para que a gente meça, né, o nível do que está acontecendo de verdade no mundo, na sociedade, que tipo de pessoas estão aí. Então eu acho que isso é muito importante a gente ter essa liberdade de ter acesso a tudo. E daí, cada pessoa escuta o que quiser, né? E pode passar direto aquilo, outras podem absorver muito bem, coisas boas. Então, não é só nessa questão que a gente tem que consertar o mundo, né? O mundo existe e já existiu com coisas horríveis, com pessoas horríveis, boas, até hoje. E não havia redes sociais. Então, tem muita coisa para ser consertada, né? Tem muita coisa para ser consertada e muito mais influente, né, na vida cotidiana da gente, e que isso passa batido, ninguém fala nada, se aceita, e ninguém está interessado em reduzir ou sufocar ou melhorar de verdade a realidade das verdadeiras ações acima da gente que nos atingem. Essa sim, cotidianamente, e a população toda. Então, existe fake news em todas as áreas da vida, né? Tem muita gente que promete muita coisa em campanhas, né? Os políticos, lógico que tem suas exceções, eu conheço, tenho vários políticos, meus clientes, e eu gosto da forma com que eles se colocam. Mas a gente sabe que não é a maioria. Então, nós temos que preservar nossa liberdade. Nós temos que entender que o ano 9 é justamente o ano de enxergar tudo muito bem, porque se a gente não faz essa revolução, essa postura de colocação, alguém vai fazer por nós. E nem sempre é bem intencionada o movimento. Então, a Cláudia, eu estava vendo o mapa dela, a Cláudia Matarazzo, ela tem um triângulo 551 e ela é jornalista. Então, são pessoas que vêm com cabeça aberta. O 5 é o playboy, né? O dono do mundo, o que é versátil e que tem uma cabeça totalmente para todos os lados. Então, um mapa interessante, né? Ela tem, quando o triângulo tem 2 números repetidos, já é um mapa típico de uma vida com ingredientes diferentes de vidas totalmente normais, assim. Então, achei interessante o que ela colocou, vale a pena dar uma olhadinha lá no Instagram dela. E nós temos que pensar nisso, porque ano 9 é o ano 9. E nós já estamos vivendo esse ano 9. Então nós não podemos fazer de conta que a gente não está vendo nada, que a gente aceita, né, qualquer tipo de censura, né? Porque a censura, ela é perigosa, porque o problema são os censores, né?
quando é bem intencionada e quando é promulgada por pessoas competentes em seus cargos, capazes e idôneas e imparciais, aí é uma maravilha. Mas infelizmente a gente não está também vivendo nesse mundo real, né? Um mundo muito fake também. Então tem muita coisa para melhorar antes de ficar com tanta preocupação na mídia, né? Não é?